Irmãos, nós vamos mais uma vez fazer uma leitura bíblica. Nós vamos ler Gálatas capítulo 5. Mesmo assentados, abram vossas Bíblias. Vamos ler a palavra do Senhor. Gálatas capítulo 5. Verso de número 19. A seguir. Eu vou ler o verso 19, aí um irmão leia o 20, depois outro irmão leia o 21 e outro leia o 22 e a gente fecha com o 23, tá bom? Todos acharam aí? Tem alguém que não achou? Amém? Então vamos lá. Gálatas capítulo 5, verso de número 19 a seguir, tá bom? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, tribulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que o que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. verso 23, todos nós juntos, vamos lá, 1, 2, 3. Contra essas coisas não há lei. Certo? Então é o seu texto que nós estaremos tomando como base. E eu quero, nesta noite, começar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Inimigo versus adversário. Uma palavra parece a mesma coisa, né? Mas na verdade tem uma diferença. Inimigo versus adversário. Antes de nós entrarmos na palavra, eu botei ali alguém está conseguindo ler? Ali? Depois eu não pego. Aquela leiturinha ali embaixo ali, alguém está conseguindo ler? A cadeira não pode estar vazia. Eu estava estudando isso aqui. Simão, chega para frente um pouquinho, o senhor, mas o pastor Cleberson tem vaga aqui na frente. Eu queria que você, antes da gente começar, olhasse para o seu lado e visse uma cadeira vazia. Se você estiver do lado e não tiver uma cadeira vazia, fita os olhos em uma cadeira vazia. Vê se você pode olhar para o lado e não ver uma cadeira vazia, né? Quando eu estava estudando isso aí, Deus me fez ver isso. Parece simples, mas eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita que essa cadeira pode não estar vazia? Amém. Você olhou a cadeira vazia, mas ela pode não estar vazia. Tem duas situações. Ou ela pode estar ocupada com alguém que te trouxe, ou ela pode estar esperando você trazer alguém para sentar nela. Nós precisamos ter essa sensibilidade em todos os cultos.
Porque o alvo da igreja é esse. Então, às vezes, a gente se conforma com a quantidade de cadeiras vazias. Esquecemos que ou ela está ocupada com alguém que me trouxe, alguém que te trouxe, ou ela está esperando eu trazer alguém para sentar nela. Então, que nós possamos guardar essa reflexãozinha simples e botar ela em prática no decorrer da nossa vida. Aí eu repito o que eu sempre falo: se você não tem prazer de levar alguém para o céu, é por quê? Porque você não está indo para lá. Essa é a única missão da igreja, irmãos. A única missão da igreja é ganhar almas. A igreja que perde esse foco deixou de ser igreja. Eu vi um áudio do pastor Sérgio Bento, ele está aqui, viajou para Minas, né? E ele passou no pedágio, não é isso? E falou de Jesus para uma pessoa, né? Só que só falou e foi embora. Depois o Espírito Santo cobrou ele: por que ele não fez aquilo? Sim, na verdade foi isso mesmo. Ele está trabalhando aí. Nós não podemos perder esse foco. Amém? Baseado nessa ilustração que eu fiz rápida, eu quero começar uma palavra sobre inimigo e adversário. O que é inimigo? Os dois irmãos aí, o que é inimigo para você? Vamos ouvir umas. Para a gente começar uma rapidinho. Os tempos voam. O que é inimigo? Alguém que quer nos destruir? Alguém que quer nos destruir. Mais um. Opositor. Opositor. E adversário? O que é adversário? Tem diferença? Adversário é um opositor que se coloca contra no combate, e inimigo é um opositor que tem uma causa de inimizade ou ódio. Deu misturada aí. Bom. Pessoa meio lente, meio. Vamos definir mais ou menos o que o pastor Cleberson quis dizer, né? Que senão dá uma fumacinha aqui, né? Qual a diferença? Uma diferença mais curta. A diferença que o inimigo quer nos vencer. A diferença que o inimigo está inimizado e o adversário não necessariamente. Certo? Vamos para frente então? Inimizade vem de inimigo. Então, inimizade e inimigo são palavras sinônimas, não antônimas, sinônimas, tá? É derivado. Então, inimizade. Queria que vocês permanecessem com a Bíblia aberta em Gálatas 5, o verso de número 20, 19, finalzinho do 19 e o 20. Porque as obras da carne, elas são manifestas. Quando a Bíblia fala sobre essa expressão que elas são manifestas, é que não tem como se esconder. Certo? Então as obras da carne, elas são manifestas. O camarada pode ser crente do jeito que for, mas se ele tiver essas obras da carne, ela vai aparecer na vida dele ou dela em algum momento, porque elas são manifestas. Não tem como esconder debaixo do tapete. Na hora do pavio curto, na hora que alguém afrontar, na hora que alguém falar uma besteira, na hora que alguém chamou de bonito, aí a pessoa se sente ofendido, e aí essa obra da carne que ela vai ser manifesta, porque ela é manifesta. Se a pessoa viver nesse contexto aqui, essa obra da carne, ela é manifesta. Então as obras da carne, verso 19, são manifestas, as quais são, vamos contar comigo? Primeiro, vamos lá? Verso 19? Prostituição. Primeiro, 1, 2, 3, primeiro. Prostituição. Tem alguma Bíblia que está diferente? Do Biel. Tá, então vamos lá. Prostituição. Primeiro, prostituição. Segundo, impureza.
Terceiro, lascívia, quarto, idolatria, quinto, feitiçaria, sexta. inimizade. Vamos parar aí um pouquinho. Então nós já descobrimos que a inimizade eu botei ali, ó, é a sexta atitude na lista dos pecados mortais. Esses pecados aqui são pecados mortais. Esses pecados aqui não dá vida para ninguém. Esse pecado aqui não edifica ninguém. Esse pecado aqui são pecados mortais, que matam tanto você quanto a vítima. Tá certo? Então, a inimizade, ela está inserida na sexta atitude, tá? Na lista dos pecados mortais. Por que não tem a palavra adversário explícita aqui? Sendo que nós temos aqui 10, uma relação de 10 pecados mortais. E não tem a palavra adversário aqui. Por quê? Porque adversário não está ligado à inimizade. Não está ligado a? Inimizade. Por quê? Eu queria ter um chocolate para dar para quem me respondesse. Pode ser a estratégia do adversário. Hã? Esses pecados que estão aqui são uma estratégia para o adversário. São Fere o estratégias? amor ao próximo. Inimizade fere o amor ao próximo. Acho que o adversário está do lado de fora, essas coisas estão do lado de dentro. Eu não sei, pastor, se existe raízes de interpretações, mas se puder pegar eu vejo como é possível ser inimigo sem ser adversário, porque o adversário é aquele pela qual trava a guerra. E nem sempre inimigo trava a guerra. Ele é um inimigo que vai ficar na dele mesmo não sendo amigo. Eu acho que é o contrário. Não. O adversário. Não. O inimigo é não amigo. Então tem gente que não gosta de mim e desvia, não quer papo, não quer trégua. Mas não é adversário. Não é adversário. Então, o adversário Agora, não necessariamente ele precisa adversário é, por exemplo, eu pego isso com 1 Pedro 5,8. Sede sóbrio, vigiai o vosso. adversário. Está onde? 1 Pedro 5,8. Não, está onde? Ao derredor. Ah, sim, ao derredor, isso. Ao derredor. Tá certo? Então vamos lá. Então nós tivemos uma divergência ali. Que o Olivelto falou que a inimizade, o que o senhor falou? O adversário está inserido na inimizade. A estratégia do adversário, falou. É a estratégia do adversário. Vamos ver. Se beneficia. Vamos dar uma corrida no estudo para a gente ver a explicação dessa situação, dessa pergunta. É a mesma coisa, inimigo e adversário? Sim ou não? Não. Então vamos para frente. Podemos estar rodeados de inimigo? Mateus 10,36, vamos ler? Os piores inimigos do homem. Quem achar pode ler bem rapidinho. O Cléber até sabe o que é, né? E assim os inimigos do homem serão seus familiares. E outra versão diz que são às vezes da própria casa. Quando fala que é o da própria casa, não quer dizer que eu tenho um lar abençoado. Não quer dizer que eu moro no meio de inimigo. Mas quer dizer que eu estou próximo, às vezes onde eu ando, um amigo que a gente conhece, alguém que o seu inimigo sempre vai ser quem você conhece. Certo? Até porque por isso a Bíblia vai explicar sobre até o seu adversário. Você também precisa conhecer. Então quando alguém fala de diabo, de Lúcifer, não é novidade para ninguém. Então seus inimigos, nossos inimigos, o nosso adversário sempre vai ser quem a gente conhece. Certo? Alguma dúvida aí? Vamos correr? Vamos lá. Inimigo versus adversário. Por que eu coloquei aquele verso? Aquele S lá é um verso. Por que eu coloquei inimigo versus adversário? Aí eu coloquei nuance. O que é uma nuance? Nuance, olha só, é uma diferença sutil, mais ou menos similar. Existe diferença no mesmo gênero, não do mesmo gênero. Existe diferença no mesmo gênero. Difícil de se perceber. Lembra do jogo dos 7 erros? E você fica ali quase meia hora, sim senhor. Então, um exemplo aqui é aquele que está do seu lado, parceiro seu, mas nas suas costas te recebe.
Pode até ser. Por inveja, por ciúme, Pode até ser, ué. Né? Você vai ter. Eu sempre tenho um refrão que eu sempre falo. Como definir um amigo? Quem lembra? Já falei isso um monte de vezes. Hã? Claro. Tá certo, isso é errado. Aparece quando todos desaparecem. Ó, eu sempre falo que amigo seu, ele fica feliz quando te vê melhor do que ele. Agora, quem não é seu amigo nunca quer te ver melhor do que ele. Ele até quer te ver bem, mas melhor do que ele. Quando você conquista alguma coisa, ele já fica infeliz, porque você conquistou o que era para ele conquistar. Às vezes ele até tem mais do que você, mas ele não fica feliz porque vê que você está sendo abençoado. Então não é seu amigo. Então quando você descobrir que alguém não gostou do seu sucesso, não compartilha com o seu sucesso, é porque não é seu amigo. E se o amigo perceber que o sucesso dele tipo, vai vir não para abençoar ele, para derrubar ele, pode acontecer? Não, mas o sucesso de um não pode derrubar o outro. Não, vamos supor, eu vejo, o Imael entrou para trabalhar no lugar e eu sei que, nossa, vai prejudicar ele, um exemplo. Eu não posso estar feliz por saber que ele vai se prejudicar. Então, mas aí aí é diferente. Aí, no caso, você não vai ficar infeliz. Aí você vai ajudá-lo. Aí você está sendo amigo. Entendeu? Um dia alguém perguntou assim, pastor, para o senhor, qual é o maior inimigo? Eu falei, o falso amigo que você pensa que é amigo e não é, colega. E na psicologia é comprovado que os 4 ingredientes que levam a pessoa ao campo da inimizade é a inveja, ciúmes, orgulho e sentimento de culpa. Então você observa que esses 4 sentimentos aí, ele às vezes está inserido em pessoas que andam com a gente. Esses dias eu estava falando, conversando com a Valéria, né? Que eu não sou muito observador, mas tem algumas coisas que a gente observa. Por exemplo, o irmão Kleberson posta uma coisa boa no Facebook. Aí você olha lá as pessoas que curtiram, as pessoas que comentaram, as pessoas que ficaram felizes com o que ele postou. Aí você rastreia o Face dele, você encontra muita coisa boa que ele colocou, e ali dá para você fazer uma lista de pessoas que nunca curtiram o que o senhor colocou. Pastor, deixa eu me situar aqui, porque Sim. eu acho que eu estava fora de sintonia. Você quer voltar a fita atrás, né? Estou totalmente nos termos bíblicos e agora estou falando pessoal, né? No caso desse gênero que eu estou falando, é possível o senhor ter amizade com o adversário? Adversário. É possível. Claro que é. E com o inimigo? Nós vamos também. Da sua parte. Inimigo. Amizade. Também. Amizade, eu digo. Amizade. Também. Nós Porque vamos tá passar falando ali que já já. inimigo está na inimizade, né? É. Tá ao contrário, né? Então, mas o fato de ser inimigo, existe inimigo que vocês brigaram e se separaram, são inimigos. Mas existe inimigo que está junto. A força da inimizade nem sempre ela está separada de você. Então, mas daí vem o sentimento da lógica que eu estou falando. Sempre tem o sentimento de odioso e de querer o mal. E nós vamos estudar isso No aí. inimigo. No adversário, nem sempre. Nem sempre, mas... Nem sempre. Pode ser um Diga-se de pleito, passagem, o que eu pode ser um preguei pleito. domingo, relacionado ao filho que voltou. E quem estava dentro de casa que não vai participar Quem da era o festa? inimigo? O filho que foi embora ou o filho que estava em casa? O que estava em casa. O adversário, no caso, pode ser um oponente de um esporte, um oponente de uma disputa política. Exatamente. Pode Ele ser. não pode Essa é a ser. ideia. Pode ser. O adversário é quem está contra você. O adversário não tem teor de inimizade odioso. Não. O inimigo A princípio não. Vamos sim. Então no jogo dos 7 erros, então eu falei aqui que inimigo e adversário, existe entre eles uma nuance. E nuance é aquilo que é sutil, mais ou menos similar. Existe uma diferença no mesmo gênero. Sim. Por que eu botei no mesmo gênero e não do mesmo gênero? Porque o que é o gênero? O gênero é o genital, é a formação. Que define a pessoa. Hã? Que define a pessoa. Que define. Então, por mais que o inimigo, você não queira contratar ele
ou classificar ele como adversário, mas tem uma prévia ligação. No nosso cenário português são sinônimos. É claro. Vamos correr? Vamos para frente. Inimigo. O inimigo vem do grego. Fala aí, pastor Clevers. Ectros. Ectros. Então eu falei certo. Eu não fiquei com medo de falar e falei errado. Então, inimigo vem do grego ectros. Significa opositor hostil, odioso, detestável. Ó, tá clareando mais. Certo? Abrange várias nuances. Exemplo, 3 delas: inimizade pessoal, inimizade coletiva e inimizade, mais forte, inimizade espiritual. Então ela vai abranger inimizade pessoal, inimizade coletiva e inimizade espiritual. Número 1, inimizade pessoal. A inimizade pessoal, ela é hostil, manifesta uma inimizade a uma pessoa específica. Vamos ler Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizeis os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejam filhos do vosso Pai que está no céu. Essa é a função do crente lavado e remido. Alguém não vai gostar de você, mas você não pode odiá-lo. Se ele te odiar, o problema é dele. Mas você não pode odiá-lo. O seu coração tem que estar limpo. Tem alguém que passa por você, você sabe que não vai com a sua fachada. Às vezes congrega junto, mora junto, mesmo bairro, dá a paz do Senhor, mas não passa. É aquilo que eu sempre falo, mas aí você tem que tratar bem e tem que servir ela. E aí está diferente. Porque você é crente, você é lavado. Está me entendendo? Então, esse tipo de situação aqui, ó, nós vivemos diuturnamente. Ninguém está livre disso. Por que não gosta de você? Por que não gosta de você, né, Mateus? Por que a pessoa não gosta do outro? Às vezes é o que o Tom falou, às vezes é uma inveja. Às vezes é uma palavra que você falou lá atrás e feriu, aquilo lá ele guardou. Às vezes não gosta do seu sucesso. Às vezes não se sente feliz do jeito que você fala, do jeito que você expressa. Sabia que o jeito da pessoa expressar já causa ira em alguém? A missionária Valéria sempre diz que não é o que fala, é como fala. Eu sei que tem gente que às vezes eu não passo muito na garganta de alguns por causa do meu jeito de falar, firme. Às vezes eu tenho que tratar de uma situação e eu falo que a Valéria vai lá e conversa, porque eu já sou mais firme. Eu já vou para definir, porque eu sou líder. Entendeu? Então o líder ele não enrola muito, ele define. Agora tem uns que vai resolver um negócio e vai lá em São Paulo, em Minas, e não resolve. Entendeu? Então, aí tem pessoa que não gosta do jeito da pessoa ser. Só que eu não posso ter nada no meu coração. Certo? Eu não posso. A Bíblia diz que de tudo que se deve guardar. Por quê? Certo? Então, inimizade pessoal, hostil, ela manifesta uma inimizade a uma pessoa específica. Gosta do pai, gosta da mãe, mas não gosta do filho. Gosta do filho, mas não vai com a cara do pai nem da mãe. Gosta de alguém da igreja, mas até congrega com o pastor, mas não gosta do pastor. Ué. Mas no caso a inimizade, o senhor falou assim, a gente tem que ter o nosso coração limpo. Mas nesse caso da inimizade pessoal, eu posso não gostar de alguém? Não deve. Por isso que eu estou falando que eu, como crente, não pode. Essa pessoa pode não gostar de mim, mas eu tenho que gostar dela. Foi o versículo que leu: amai até os vossos inimigos. Preciso orar por ela, suportar ela, certo? Porque eu sou crente. Se Jesus vir, a inimizade dela comigo não pode me atrapalhar. Ela vai ficar. Agora eu preciso subir.
Pastor, Sim. é claro que nós temos que temperar com muita graça para viver esse texto que a Valéria leu, porque para mim ele é um dos textos mais difíceis de ser vivido. Mas precisa. Precisa, mas ele é o mais difícil. Soca 1 quilo de alho, Ah, bota sim. sal e tempera. Tempera. Porque precisa. Devagarzinho. Na verdade, esse versículo, pastor, ele é complexo, porque eu fico imaginando por que o crente tem inimigo. Mas é isso, dentro da igreja a gente vê que tem muitas pessoas com câncer, com uma ferida na alma, porque acumula esse tipo de inimizade. Mas A Bíblia diz, ó. a raiz vai ser aqueles 4 que eu falei. O que a Bíblia diz, ó? Seguir a paz com todos. É fácil? Não é fácil, mas dá para seguir. E a santificação, correto? Sem a qual o quê? Ninguém verá o Senhor. Sem a santificação. O qual o quê? Santificação é paz. Não, a santificação. Esse a qual aí se refere à santificação. Seguir a paz com todos e a santificação. Se fosse os dois, seria sem as quais. Que a santificação é a paz. Sem a qual, que é a santificação, ninguém verá o Senhor. Agora, por que só está falando da santificação? Porque aquela paz que não deu para seguir com ele não pode alterar a minha santificação. Se ela alterar, aí eu perdi. Vocês estão me entendendo? O porquê que a pessoa pode não gostar de mim, mas não pode me afetar a minha comunhão com Deus. Correto? Por mais que você saiba, não pode afetar. Claro que não. Eu sabendo é melhor ainda. Tem que tratar bem. Aí que eu tenho que tratar bem e vamos correr. Segundo ali. Então eu falei da inimizade pessoal e agora nós temos a inimizade coletiva. A inimizade coletiva, ela é um grupo rival a uma comunidade. Vamos ler Romanos 5 e 10? Já até sabe o que está escrito lá, né? Romanos capítulo 5, verso 10. O que diz lá? Quem achou pode ler. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ó, esse versículo clareou a pergunta do início. Certo? Esse versículo aqui, ele respondeu a pergunta que eu fiz lá atrás. Qual é o versículo que diz aí? Repete de novo, olha só. Porque se nós, sendo inimigos... Só um minutinho. Por que nós sendo inimigo? Esse sendo aí é antes de aceitar Jesus. Reconciliação. Certo? Então, quem não aceitou Jesus, ele está sendo inimigo. Por que ele está sendo inimigo de Deus? Porque o pecado. Porque o pecado, porque o inimigo, porque o adversário é que faz ele ser inimigo de Deus. Já respondeu lá do início. Certo? Então por que eu coloquei lá atrás que é uma nuance? Por que é uma diferença mínima de inimigo e adversário? Porque o inimigo, por mais inimigo pequeno que ele seja, tem o dedinho do diabo lá. Certo? Vamos chegar até o final, vocês vão ver que... Alguma pergunta aí? Estão entendendo? Vamos lá? Para frente. Terceiro aí. Então existe a inimizade pessoal, tá? A inimizade coletiva, que é um grupo. Esse grupo aqui, ó, vou voltar um pouquinho aqui, ó. Inimizade coletiva, grupo rival de uma comunidade. Existem igrejas que elas são rivais uma da outra. Nós precisamos ter visão de reino. Existe igreja, pastores, eu posso falar de pastor porque eu sou pastor, certo? É deselegante um evangelista vir pregar e falar mal de pastor. Você está abaixo do pastor, então nunca fale mal de um superior. É muito deselegante um diácono, um presbítero vai pregar e ele usa a expressão pastor falando negativo. Isso é terminantemente fora de ética. Aliás, a Bíblia assegura que nós não devemos aceitar acusação contra os pastores. Claro. Entendeu? A maioria dos estatutos, inclusive o nosso. Mas voltando aqui. Então, observe só, existem pastores que eles não permitem membro ir cantar em outra igreja. Se vai para outra igreja, não dá carta. Se for visitar uma igreja, eles excluem. Ah, então tem uma série de situações. O que é isso? É uma rivalidade. Se você for buscar a história da Assembleia de Deus,
que hoje está fazendo 113 anos. Olha! Uma salva de palmas aí para a Tereza. 113 anos de junho. Amém. Então você observa que existem igrejas que elas são rivais da outra. Não consigo entender isso. Como é que vai morar no céu? Tem um pastor que foi pregar numa igreja aí, e ele falou assim, ó, ele não permitia as pessoas ir para outra igreja, que ele leu a palavra do Senhor e disse assim, ó, que na casa de meu pai existe muitas moradas. Aí ele falou, então não precisa de eu ter comunhão com ninguém, lá tem uma morada para ele, não está para mim. É brincadeira, né? E aí eles usam aquele termo daquele versículo que fala lá também, como é costume de alguns, né? Não deixando a congregação, como é costume. Quer dizer, não tem visão de reino. Prosseguindo aí, tá? Então agora, inimizade espiritual. Essa inimizade espiritual refere-se a Satanás. Inimizade espiritual. Estou falando de adversário. Essa inimizade espiritual, ela é justamente o adversário imbuído aí, ó. É uma inimizade espiritual. Refere-se a Satanás, opositor espiritual, que vem do grego lá, como é que é? Hectos. Aqui é o opositor nato, hostil. Observação, aqui também é adversário. Então, o adversário espiritual, ele é o inimigo espiritual, é um adversário camuflado. É justamente o que ele está falando antes. Você não dá muita para fazer para ele. O semente dele, né, pastor? Hã? O semente dele igual o Gálatas 5,19, né? Claro. É a síndrome dele. Certo? Então, prosseguindo aí, ó. Agora vamos para adversário. A expressão adversário vem do grego antídicos, né? Mesmo antídicos. Antídicos, né? Que quer dizer oponente. Oponente o quê? Original. Então, adversário vem do grego antídicos, que quer dizer oponente original. Refere-se ao adversário, faltou ele, de tribunal, num contexto legal e judicial. Apocalipse capítulo 12, verso 10, vamos ler? Depois ouvi uma forte voz que bradava pelo céu. Por fim aconteceu a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Finalmente se manifestaram aqui, porque o acusador dos nossos irmãos foi lançado fora, aquele os que acusa dia e de noite, e diante do nosso Deus. Porque o que, Simão? Porque o acusador. Acusador. Não existe nenhuma tradução, que não vai ter essa palavra acusador aí. Todas as traduções podem mudar as outras palavras, mas esse acusador, ele está inserido em Apocalipse capítulo 12, verso 10. É o adjetivo dele. Certo? Então, o adversário aqui, ele é um oponente original, não é genérico. Aí agora começa a clarear, porque agora eu posso dizer que o inimigo é genérico. Agora o adversário é original. Quando você compra um remédio genérico e um remédio original, os dois fazem o mesmo efeito? Sim. Por quê? Porque o genérico tem a fórmula do original. O ativo do original, né? Às vezes, irmãos, por que, pastor Cleves, que Deus colocou esse tema no meu coração? Porque nós estamos muito acostumados em conviver com o inimigo e não ter ele como adversário. E isso é muito preocupante, porque a fórmula é a mesma. Às vezes o diabo está se camuflado como inimigo. Aí você acha que não faz tanto mal. Eu posso continuar tendo amizadezinha, posso andar com ela, andar com ele e tal. Não é meu adversário, é meu inimigo. A Bíblia diz que eu tenho que amar até meus inimigos.
E você tem que amar. Você não pode deixar o ódio dele entrar em você, porque senão te atrapalha. Agora, você não pode ser inimigo de ninguém. Você tem que ter o seu coração limpo. Te ofendeu? Não deixa descer para o coração. Falou uma palavra, te magoou? Não deixa descer para o coração. Não pode tomar forma. Não pode tomar forma. Pastor, se eu sei que uma pessoa quer ser meu inimigo, então tem que ter estratégia. Eu tenho que ser adversário dele para tentar inverter a situação. Eu não posso ter ele como inimigo. Você tem que virar adversário dele, não. Se ele quer ser seu inimigo, é ele para lá e você para cá. A Bíblia diz o quê? Apartai dos irmãos que andam desordenadamente. Se não quer ser meu amigo, eu não posso ter raiva dele, mas é ele para lá e eu para cá. Acabou. Andarão dois juntos se eu estiver de acordo? Não precisa ser inimigo dele, virar adversário dele. Porque o adversário ali é o próprio diabo. Eu vou virar o diabo dele? Não. Então não pode, não. Tá certo? Se a pessoa não quer ser seu amigo, andarão dois juntos se não estiver de acordo, ele para lá, você para cá. Acabou. Se passar por você te cumprimentou, cumprimenta. Né? Tá certo? Então vamos lá, prosseguindo ali. Então refere-se ao adversário tribunal. Olha só, aqui ó, o oponente original refere-se ao adversário de tribunal, num contexto legal e judicial. Por que eu coloquei isso aqui? Porque esse adversário aqui, num contexto de tribunal legal e judicial, ele te condena. Ele tem poder de te condenar. Isso é grave. Ele tem poder de te sentenciar. Se você deixar brecha para ele, ele é o acusador. Ele vai te condenar onde? Vai te condenar onde? Vai usar o seu passado, mas vai te condenar onde? Para Deus, para Jesus. Ele é o acusador. Ele vai te acusar para quem? Para sua vizinha? Não, para Jesus, para Deus. Na verdade, não sei se no caso ele acho que acusar, na verdade ele vai entrar como uma pessoa que vai mostrar as provas ao juiz, né? Porque quem tem o poder de condenar, na verdade, é só Deus, né? Ele vai te acusar, a nos acusar, mas aí o veredito, no caso, é de Deus, né? Então deixa eu explicar e clarear um pouquinho mais. Por que eu falei que ele tem o poder de te condenar? Se ele tiver razão. Provas que ele apresenta. Se ele apresentar as provas e for verídica, se você deixou brecha, se você errou, já era. Aí ele tem poder de te condenar. O pensamento do Biel foi muito bom. Foi. Porque ele pegou o significado de Satanás, que é adversário do original. Então ele te acusa exatamente assim. Ou ele coloca na sua vida aquilo que Deus condena você por isso, ou ele apresenta aquilo que é dele que está na sua vida, Deus. Para usar isso daí para mostrar para. Quem tem poder é o pecado. O pecado tem poder de me condenar. E o pecado vem dele. E o pecado vem dele, certo? Vamos correr? Lucas capítulo 12, verso 58. Nós temos uma passagem ali. Vamos ver lá. Quem achar pode ler para nós. Nossa, a hora voa muito rápido. Vamos lá. Lucas 12, 58. Quem achou pode ler. Quando fores, mas com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Quando você for com um adversário para um tribunal, procura livrar-te dele antes de chegar lá. Livrar dele como? Matando ele? Não. Livrar dele é você não aflorar a ira dele até chegar lá. Porque senão pode chegar lá e você perde a razão, aí você vai ser entregue ao meirinho. O meirinho aqui é o guarda. É o oficial de justiça. Famoso. Ele cumpre uma ordem dada de um superior. Quem pode ser ele, pastor? Quem pode ser ele? Quem pode ser esse meirinho? Esse meirinho pode ser até um demônio. Que por você não estar firme com Deus, deixou brecha, aí o superior dele recebe autorização de Deus
para poder enviar ele. Encaixa bem aí a raiz da palavra principado. Principado, que é um príncipe. Desculpa, pastor, é príncipe sim, mas, desculpa, eu confundi, é potestade. Potestade. É. Certo? Tá Forte essa passagem que ela acabou de ler, né? Certo? Amém aí? Vamos correr? Já é 8h30. 3 inimigos da nossa alma. 3 inimigos da nossa alma. Já vai procurando as referências aí, ó. 3 inimigos da nossa alma. Primeiro, qual é? Segundo, terceiro, diabo. 3 inimigos da nossa alma: mundo, carne e diabo. 1 João, capítulo 2, verso 15 e 16. Quem achou pode ler. 1 João 15 e 16. 2 e 15 e 16. 1 João tem 15, né? Não ameis Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. Tá? Então não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui nós temos uma força externa. O mundo é externo. Então ele vai tentar te corroer por dentro. É uma força de fora para dentro. É uma atração, tá? Então, o primeiro inimigo da nossa alma é o mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Força externa. Gálatas 5, 19 e 21. Nós já lemos, né? É a carne. Segundo inimigo da carne. O que diz aí o 19? Ora, as obras da natureza humana produzirão os seguintes resultados: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Tá, isso aí nasce aonde? Na carne. Na carne, aonde? Dentro. Certo? Por isso é uma força interna. Por isso nós falamos agora há pouco de tudo que se deve guardar. Guarde o seu coração. Por quê? Porque dele procede as fontes de vida. Então existe uma pressão interna. Além da pressão externa, que é o mundo te oferecendo tudo que não presta, existe uma pressão interna, que é a carne, a própria carne. É o seu interior, certo? E depois nós temos 1 Pedro 5 e 8, que vai falar do terceiro inimigo da nossa alma. O que diz lá? Sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então nós temos uma força externa, uma força interna e uma força espiritual. Então os 3 inimigos da nossa alma, ele vai atacar de fora para dentro, de dentro para fora. No núcleo do nosso ser. Então precisamos tomar muito cuidado. Para que serve o capacete da salvação? Couraça da justiça, escudo da fé. Está me entendendo? Então, irmãos, nós não podemos brincar, porque esse adversário, ele não brinca. E o senhor nem já armadura aí, você sabe que só o escudo da fé que pode apagar os dardos inflamados do maligno. Nenhuma outra armadura. Nenhuma peça da armadura. Os dardos inflamados do maligno, mas só o escudo da fé, né? Certo? Única peça neutralizante. Isso. Vamos lá. 5 tipos de inimizades. 5 tipos de inimizade. Nós temos a primeira aí. Tá? 5 tipos de inimizade. Eu vou falar sobre a inimizade notória, a inimizade capital, a inimizade contra Deus, a inimizade contra pessoas e a inimizade entre grupos. Parece que eu estou voltando atrás, mas não estou. Tá certo? Vamos prosseguir. Inimizade notória. O que é a inimizade notória? Ela é completa, completa divergência de opiniões. A inimizade notória é uma completa divergência de opiniões. Eu vou ter aqui: nossas diferenças não devem obstruir nossa salvação. Se não tomarmos cuidado com isso, a gente naufraga aqui, aqui, principalmente quando nós temos pessoas que gostam de estudar,
pessoas que têm um certo gabarito na palavra, uma pessoa que gosta de expor o que aprendeu, tá? Uma pessoa que gosta de mostrar, tá? O conhecimento que tem, tá? Então, quando vocês não vigiar, vamos ler Mateus capítulo 5, verso 23 e 24? Vamos ver o que diz lá? Portanto, se você estiver... 23, né? É. Portanto, se você estiver diante do altar no templo, oferecendo um sacrifício a Deus, e de repente se lembrar de que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe seu sacrifício ali, ao lado do altar. Vai e faça as pazes com ele, e depois volte e ofereça o seu sacrifício a Deus. Irmão Simão, a gente precisa ser sensível a isso aí. Porque às vezes a gente comete esse erro e nem se lembra, porque nem descobriu. Porque não tem essa sensibilidade de que nas nossas atitudes a gente feriu alguém, machucou alguém. Vocês estão me entendendo? A gente precisa ter essa sensibilidade. Porque se a gente não tiver essa sensibilidade, nunca vai lembrar. Ali entra ali a situação, às vezes, de você falar ó, também do jeito que fala. Isso aí que você falou lá, né? Claro. E ferir a pessoa com palavras. Ferir com palavras, com atitudes, com gestos, com ignorância. A pessoa não tem a sensibilidade, às vezes, de perceber e aí, olha, me desculpa se eu te feri. Claro, o carrinho tem que ter marcha ré. O pior carro para manobrar é o carrinho que não tem marcha ré. Pastor, mas se numa ocasião, por exemplo, você fala algo, certo? Aí vai e feriu. Porém, você falou, você não sabe que isso feriu a pessoa. E quando você não sabe nessa situação, e a pessoa também não expõe para você que aquilo fez mal a ele aí você não sabe, mas você precisa ter essa sensibilidade que eu falei, que a gente precisa ter. Ou seja, por isso que é bom de se colocar no lugar das pessoas. Essa noite não, segunda-feira, eu fiquei muito mal, entendeu? Porque acabou o culto e tal, e eu estava conversando ali, o Biel, né, namorado dele, a irmã Silene, o Beto mais atrás, e eu entrei num assunto, né, conversando com a irmã Silene, e eu queria até que ela estivesse aqui, né, aí eu falei para ela, sobre ela, estava falando de mulher de Deus, né, eu falei que Deus não tem mulher, as pessoas usam essa expressão, fulano é mulher de Deus, eu falei, não, Deus não tem mulher, Deus tem noiva, certo? Aí eu falei, conversando com ela, uma vez me falaram que a minha esposa é mulher de Deus. Eu falei, mulher de Deus? Ela é minha mulher. Ela é serva de Deus. E minha, ela é minha esposa. E aí eu dessa conversa com ela, né? Aí ela não estava entendendo. Não, pastor, mas tem que ser mulher de Deus. Mas como que é Viva de Deus. Não, homem de Deus sim. Agora mulher de Deus não. Aí o que acontece, né? Aí eu até brinquei com o Biel, né? Eu falei, Biel, aí o visual ali do Biel até brilhava. Aí eu fui pra casa, fui embora. Fiquei pensando, caramba, né? Porque a irmã Silene, ela toma o medicamento dela, né? Falei, caramba, não era pra ter brincado desse jeito, era pra ter diminuído um pouco mais, né? Aí depois eu mandei um áudio do Beto, como é que tá? Tudo bem aí? A irmã Silene ficou brava comigo. Não, Beto, perdão. Não, pastor, tá tudo certinho. Mas isso aí me deu esse tema. Olha aí, sensibilidade. Aí eu acordei de madrugada, pensando nessa situação, e aí não dormi, aí o Espírito Santo me deu inimizade e adversário. Eu poderia ter criado uma inimizade. Nós vamos estudar mais pra frente ali, ó, como que gera a inimizade. Vamos correr. Pastor, mas eu, no caso da pergunta do Simão, existem questões teóricas e práticas. E na prática, eu penso tanto quanto no desenrolar da carruagem, pelos dias que vão se avizinhar pela frente, depois, quer seja de um fato ocorrido, mesmo que você não perceba, mas você vai perceber a diferença. E aí você vai pensar, aquela pessoa está diferente comigo. Assim, no dia a dia, isso. Você pode não perceber na hora, mas depois o próprio Espírito Santo, né? Tá? Vamos lá. Então, 5 tipos de inimizade. Primeira, inimizade notória. Segunda não, ainda na inimizade notória. Nos tornamos
Juízes Gourmet. Obrigado. Mas quebrou ali. Nos tornamos juízes gourmet. O que é um juiz gourmet? Lembra do Masterchef? Ali é o mesmo do lanche gourmet. É o lanche gourmet. Lembra do Masterchef? O Masterchef, ele é um camarada tão sensível no seu paladar, que tem, por exemplo, 10 pessoas cozinhando. Ele prova as mesmas coisas que foram feitas, e ele tem poder. Aqui você botou um pouquinho de orégano. Aqui você botou, nossa, aqui tem um pouquinho de pimenta. Aqui tem, ó, olha a preocupação de nós estudarmos a própria palavra e não entender para que estudamos. Por isso que eu sempre digo, por que eu estudo a Bíblia? Eu estudo a Bíblia não é para debater com ninguém. Eu estudo a Bíblia não é para mostrar que eu sei. Eu estudo a Bíblia não é para... Não, eu estudo a Bíblia porque ela revela quem eu fui, quem eu sou e quem eu preciso ser. Ela mostra os meus erros tudinho, do passado e do presente, e mostra que eu não posso continuar do jeito que eu era. Certo? Então a Bíblia, a primeira pessoa que ela vai mudar é quem lê. Eu conversava com a Valéria esses dias, por isso que eu amo a Bíblia, porque ela é viva. Aleluia. Sabe o que é um livro vivo? É que quando você está lendo ele mostra você. Ele se revela a você. Por dentro, por fora, uma vez. Nada está escondido quando uma pessoa começa a ler a Bíblia. Ela revela tudo que você faz e o que você precisa deixar de fazer. Agora, quando a gente estuda para querer mostrar que é um expert, que conheço, aí você corre o risco de ser um Masterchef. Aí a pessoa vai pregar, aí você fica medindo a pessoa. A pessoa vai cantar, aí você fica medindo a pessoa que vai cantar. Aí você começa a separar Giló, quiabo, e perde o prato todinho, porque não gosta só de Giló. Eu penso assim, por exemplo, eu não gosto muito de Giló. Mas eu nunca comi Giló, eu falo que não gosto, mas nunca comi. Eu gosto de quiabo. Mas se eu não vou morrer de fome, se tiver o quiabo, eu como quiabo. Mas se botar um quiabo para mim, na casa dos outros, aí botou um quiabo lá, olha. Eu também esqueço aqui, ela é fã de quiabo, né? É brincadeira. Mas se eu for na casa de alguém e fizer um prato e colocar quiabo, eu não vou fazer desfeita. Está relacionado, é que eu ensinei esses dias ética. Eu falar, não, irmão, deixar aquele negócio do lado ali, que eu não gosto de quiabo. Oh, você, o missionário, ele come até lesma. Agora, na minha casa, por exemplo, se minha esposa fizer ela gostar, e ela sabe que eu não gosto, não vai pôr. E se botar, eu não vou perder o prato por causa do quiabo. Eu sempre falo que eu gosto muito de quiabo, mas com galinha. Quem eu como a galinha deixa quiabo. Então vamos lá. Então eu não posso estudar a Bíblia e eu passar a ser um Masterchef. Eu não posso sentenciar A, B ou C. Se a pessoa, por exemplo, houve uma gafe, porque olha, a nossa mente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, a nossa mente, ela é humana. Apesar de estarmos hoje na inteligência artificial, que já está aí, ela não tem falha, mas a nossa mente, ela é humana. Então quando você está pregando, quando você está falando, quando você está ensinando, eu tenho procurado hoje, eu transmiti a palavra num tom de voz, né, mais calmo, porque aí eu raciocino melhor. Quando você está no calor da mensagem, você troca o nome do pregador, não é porque você quis. Você troca o nome troca o versículo, às vezes até a referência,
E essas coisas é normal, porque você está no calor da mensagem. A mente, ela, às vezes, não acompanha 100%. Aí uma pessoa que está ouvindo, aí ele já perdeu toda a pregação, porque você falou um versículo errado. Meus pêsames. Por exemplo, não cai uma folha de uma árvore se Deus não... Isso não está escrito na Claro que não. Aí ela fala, as pessoas já... Aí pronto, aí o camarada que estuda, já está ali embaixo, já não recebe o resto da palavra do coitado do rapaz, porque ele falou um versículo que não está na Bíblia. Vós que sois fortes. Se ele guardasse para ele, tá bom. Pior que ele pegou do ladinho assim. Aí é o pior. Aí é o pior. Aí fica ali roendo o pé da mesa. É o semeador de contenda. Causando o quê? Inimizade. Porque aí essa pessoa que nem observou, já não vai mais gostar nem do pregador também. Vocês estão me entendendo, irmãos? Como se a gente não vigiar, a gente está a serviço do adversário. De que lado você está? São juízes, né? Certo? Então, observem só, estudamos a palavra para pôr em prática em nossa vida. Na oportunidade, ensine. Se você tiver uma oportunidade para ensinar o que você aprendeu, amém, tá? Ou até exortar. Romanos 12:8, o que diz? Aquele que exorta com o quê? Agora, se eu venho aqui exortar, cobrando, cheio de ira, primeiro que não tem nem o dom de exortar, e aí começa a complicar. Então, por que tem obreiros que não dá nem para você dar oportunidade para ele? Porque ele demonstra uma santidade muito acima de todos nós. Eu falo isso aqui com isso temor. Quando não é aqueles que se titulam santo, né? Eu sou santo. Vocês estão me entendendo, irmãos? Acho que eu estou falando português claro, né? Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque todos nós, irmãos, somos alvo da graça. Estamos aqui não é por mérito próprio, não. É porque a graça de Deus nos alcançou. Amém? Correndo ali, inimizade capital. O que é inimizade capital? É o inimigo mortal, imbuído de grande ódio. Então a inimizade capital, ela é o inimigo mortal, imbuído de grande ódio. Por que capital? A resposta é, olha só, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, edição 64/146, define capital como principal, fundamental, pior de todos os inimigos. Irmão, isso aqui é uma característica do diabo. E eu já vi isso aqui na vida de muitas pessoas. Ao longo dessa caminhada nossa de pastor, sei tratar com o irmão, com a irmã, que quer ver o dia expressado. Eu vejo o diabo, mas não quero ver fulano. Inimizade capital. Sabe por que a expressão, endemoninhado, a palavra certa é endemoninhado. Por que ninhado? Vem de ninho. O diabo faz um ninho no coração, na mente da pessoa, e a mente fica cauterizada, certo? E a gente às vezes tratando como inimigo, mas é o diabo, é o adversário. Às vezes a gente faz campanha e muitas pessoas acham que não precisa de culto de libertação. Para quê? Às vezes essas mínimas coisas que atrapalham muito a obra do Senhor. Tem pessoa que não ganha uma alma para Jesus, mas para botar para fora é 2 palitos. Não visita, porque as pessoas que botam para fora são pessoas que não visitam, são pessoas que não se preocupam com você, são pessoas que, se você ficar doente, não vai lá te visitar. Pode até dizer que ora, mas não vai, porque não ganham almas. Agora, quem ganha alma, quem vai atrás das almas, quem se preocupa com as almas, que sabe o valor que tem uma alma. Então a igreja do Senhor precisa ser composta de pessoas que valorizam uma alma.
pessoas que sabem o valor que tem uma alma, pessoas que medem suas palavras para não jogar A, nem B, nem C para fora, que é muito difícil não ganhar uma alma. Vocês veem que a pessoa veio e aceita Jesus, mas de 10 que aceita Jesus, mesmo se acompanhando, nossa igreja tem esse costume. Hoje, antes de eu vir para cá, mandei um convitinho para a irmã, vem para o culto, eu passo aí e te pego, não foi, irmão? Irmã, vai vir para o culto, a gente passa aí, leva o carro e pega a senhora. Ah, pastor, eu vou sim, obrigado. Aí chega no último hora, pastor, não vai dar porque eu rio que eu não estou bem. Mas a gente tem que fazer. Tá certo ou não estou? Se você abandonar, alguém vai cuidar. E quem vai cuidar? É o diabo. Amém? Amém? Amém. Quando é? Inimizade contra Deus. Romanos 8:7, o que diz? Inclinação da carne e inimizade contra Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então, todas as vezes que você se inclinar para a carne, você está criando inimizade contra Deus. Tiago 4:4-7. Lê para nós alguém, por favor. Vou correr já, tá? Tiago 4:4-7. Portanto, a 4 até o 7. É. Gente infiel, vocês não percebem? Tiago. Adúlteros e adúlteras. É isso mesmo. É que a tradução dele é. Eu gosto mais da expressão adúlteros e adúlteras. Tiago 4:7. Gente infiel, vocês não percebem que o envolvimento com os prazeres pecaminosos deste mundo torna vocês inimigos de Deus? Eu volto a dizer que se o objetivo de vocês é desfrutar o prazer pecaminoso do mundo perdido, vocês também se tornam inimigos de Deus. Certo? Correndo ali. 4. Inimizade contra pessoas. Mateus capítulo 5, verso 11-26. E o outro acha para nós Lucas 23, 8-12. Acharam aí? Mateus 5, 21-26. Outro já vai procurando Romanos ali, ó, 1:14 para ganhar tempo. E Efésios também. Quem achou Mateus 5? Inimizade contra pessoas. Olha Lucas 23. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão sem motivo estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser a seu irmão tolo, a seu irmão 2 pontos, tolo, estará sujeito ao julgamento do sinédrio. Mas quem disser louco será para fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, é aquele que te dá, né? Certo. Deixa. Lucas 23. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele veria fazer algum sinal. Interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Peraí, Lucas está certo, né? De 8-12. E estavam 23, de 8 e estavam os principais sacerdotes e escribas acusando com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Isso aí que eu queria. Então, olha só. Você vê que esse versículo, Lucas 23, de 8-12, ele clareou lá no início. Por quê? Porque nós ficamos assim, ó, inimigo, adversário. Nesse texto aí, nós tínhamos 2 inimigos, que eram inimigos, e eles viraram amigo, por quê? Por causa da desgraça que estava sendo imposta sobre o meu Jesus. Certo? Ou seja, uma inimizade foi rompida, tá? Para poder virar amigo por causa da desgraça que estava imposta sobre o meu Jesus. E eles eram o que de Jesus? Eles eram inimigos de Jesus. Correto? A Bíblia é bem clara. Só que esse inimigo tinha a força do adversário imbuída nela.
Então, por isso que as inimizades, por isso que eu falei para vocês lá no início, que a inimizade, ela tem a força do adversário. Mas a gente vive isso também, né? Eu já vivi muito isso, de pessoas assim que não gostam de mim, outra que não gosta, mas aí as duas que não gostam viram contra mim para se juntar. Irmãos, nós vivemos isso. São aliados pela causa. São aliados pela causa. Eu posso ler um verso? Pode ler. O que aconteceu com Paulo, né, em 1 Coríntios 16, ele tem os projetos dele, mas acontece algo e ele fala assim, verso 8, fala assim: ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Por causa dessa porta. Verdade. Certo? Inimizade contra grupos. Então ali nós vemos inimizade contra uma pessoa. Então o alvo ali era Jesus, tá? Inimizade contra grupos. Romanos 1:14. Quem achou aí? Já sabe. Será que essa referência está certa? Será, pastor? Será que essa referência está certa? Dê para nós, de repente posso Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Certo. Ele estava, a inimizade grupo. Então ele está falando dos gregos e de todas as raças de pessoas, certo? Que na verdade ele era devedor, mas poderia ser inimigo. Certo? Efésios 2. Portanto, o próprio Cristo é a nossa paz. Ele fez a paz entre nós, os judeus, e vocês, os gentios, fazendo todos nós uma só família, derrubando a muralha do desprezo que nos separava. Essa era a nossa situação. Nós éramos aí, inimigos entre grupos. Mas Jesus nos alcançou. Devemos amar até nossos inimigos, como diz Mateus 5, 38 e 45. Correndo ali. Como vencer a inimizade? Então, partir para o final. Falamos de inimizade, mas como vencer a inimizade? Olha lá. Primeiro, vamos ler? Dá para ler? O primeiro passo para você vencer uma inimizade é você saber se ela está presente. É aquilo que a gente estava falando, Simão. Como que eu vou saber? Se você não detectar que ela está por perto, você não vai vencer a inimizade. Opa, eu falei um negócio e senti que fulano mudou comigo. Então eu preciso criar uma situação para poder não deixar isso prosseguir. Estratégia, né? Estratégia, certo? Então o primeiro passo é saber quando ela está por perto. Segundo, saber que a Bíblia ensina a aprender a ter a paz. A Bíblia te ensina a repudiar a inimizade. Você precisa aprender a ter paz. Eu preciso, nós precisamos. Porque para você ter paz, você tem que aprender a lidar com as pessoas. O Senhor abençoará a tua entrada e a tua saída, mas você tem que saber entrar e saber sair. Se você for uma pessoa entrão, que se mete na conversa dos outros, não vão gostar de você. Jesus fala: aprendei de mim, sou manso e humilde. Claro. Se você for uma pessoa que só responde mal, alguém vai observar, não vai gostar de você. Se você for uma pessoa só vem a nós, o vosso reino nada, ninguém vai gostar de você. Provérbios 15:1 diz, né, que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Certo? A palavra brava suscita ira, branda acalma o furor. Então você tem que ter estratégia para Deus te abençoar. Por que tem pessoa que tudo que põe na mão dele ou dela não cresce? Porque não tem visão de equipe, não tem visão de sociedade, não sabe viver em comunidade, não sabe viver a dois. Aí é complicado, tá? 3 lá. Em momentos de afronta, podemos dar passos rumo ao amor, como Jesus ensina. Então, como vencer a inimizade? Em momentos de afronta, quando alguém te afrontar, falou uma palavra, que a vontade sua era responder na íntegra. Quando alguém te dá um dinheiro grande, a vontade de dar um monte de troco. Tá certo? Então, em momentos de afronta, podemos dar passos rumo ao amor. O que é isso? É quando alguém te afrontar, falar uma palavra, você vê que não gostou, peça perdão.
Peça desculpa. Gata ré. Próprio, né, pastor? Ter o domínio próprio, porque às vezes quando as pessoas são afrontadas, a primeira coisa vamos falar ali, ó. Né? Tá ali na frente, certo? Romanos 15:1, quem lembra? Ora, nós que somos fortes devemos suportar os fracos. Esse versículo é muito conhecido, né? Como é que ele diz? Eu não vou falar ele, sabe de qual? Nós que somos, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Se você, como forte, deveria estar escrito isso que eu vou falar, né? Se você, como forte, não suporta a fraqueza do fraco, é porque você é mais fraco do que ele. É isso que o versículo quer dizer. Dá um de forte, mas não suporta a fraqueza. A Bíblia ela fala qual que é a fraqueza, ele quer agradar a si mesmo. A fraqueza é o ego. É a razão. É a razão. Certo? 4. Evite reagir a provocações. Quando alguém te não revida, isso aí serve até para a vida 2. Batendo uma face, vira outra. Mostre o outro lado, né? Então o que acontece? Isso aqui é até para a vida 2. Muitos casamentos não vão longe por causa disso aqui, ó. Um fala, outro fala, um fala, outro fala, um fala, outro fala, e quer ter razão, e aí complica. Então evite reagir provocações. Efésios 6, ali diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, né? Até falando dos casais, a pessoa ela tem que ter esse discernimento, né? Se você discorda da esposa ou do esposo, ela não é sua inimiga, ele não é seu inimigo. Então até a forma da pessoa falar, tratar. Então isso aí está respondido lá atrás. Isso que o senhor acabou de falar. O que eu falei lá atrás? Que as indiferenças, né, não pode atrapalhar a minha salvação. Se eu tenho um entendimento de uma coisa, Valéria tem de outra coisa, agora vamos virar rival por causa daquilo? Não pode atrapalhar a nossa comunhão, né? Estão me entendendo? Então isso é igreja. Pastor Cleberson lê um texto e ele vai ter coisa que ele vai entender de um jeito. Talvez o pastor Claudinei vai ler, vai entender de outro jeito. Aí o Claudinei agora pega, não que é assim, não que é assim, não. Irmãos, eu congreguei em Moreira César e tinha a vez que o pastor tinha que chegar e separar 2 obreiros, senão ia, por causa de Bíblia. Aí entra no pecado da bibliologia. Então essas coisas não podem atrapalhar a nossa salvação, né? Se não souber usar. Essa é a letra. Mas a Bíblia contém, né? Ela fala que claro, sim. Discussão. Então vale a pena ressaltar a questão de interpretação e iluminação. Claro. Aí entra a questão aí, né? Porque o texto, eu fiz só a primeira apostila de teologia, pastor Elias Torral. Amigão. Pastor aí na apostila fala disso aí, que o texto nunca poderia dizer a interpretação dele aquilo que ele não disse. Claro, então, mas se caso, o ensino aqui, é justamente isso. Mas se caso alguém não está entendendo, alguém não cede, não pode atrapalhar a minha salvação. Pastor, eu e a minha esposa, a gente vem estudando muito em casa agora o poder do silêncio. Ele é extraordinário. E aí casa em conexão com o que nós estamos lendo ali, uma frase por demais muito significativa que diz: seja dono do seu silêncio para não ser escravo de suas palavras. Com certeza. Verdade, sim. Tito 9 vai dizer assim, evite discussões insensatas, genealogias, contendas e debates a respeito da lei, porque são inúteis e sem valor. Não leva a nada. Certo? Não traz edificação. Então, olha só. Então, evite reagir a provocações. 5. Isso aqui é fundamental, irmão. Reflita. É eu que tenho que refletir. Por que alguém não gosta de mim? Eu preciso refletir o que eu tenho que incomoda. Então reflita sobre o que te incomoda no outro. É aquela famosa frase, né? Eu sou assim, vai ter que me engolir. Na verdade não é bem assim, né?
Não é bem assim. Tem que procurar mudar. Se você é freguês, procurar mudar. Não é bem assim. Não gosta, vai ter que me engolir. Você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa? Ó, tem pessoas que ela vem conversar com você e nunca perde. Não verdade. Ele já falou que dá uma raiva. Olha, tem pessoa que conversa contigo 10 minutos. Até as historinhas, até o passado dele. Ganhou 50 tiros, mas desviou de todos. Virou um ninja. É o crente da crise, pastor. Ou seja, olha só, presta atenção, esse espírito de grandeza, muitos não suportam. E é muito complicado você conversar. Mas você tem que suportar. Não, é complicado. Você tem que bater no ombro e falar, irmão, ó, parabéns. Senão você cria problema. Cada um se conhece, então você tem que ter um domínio próprio. Só estou dando um exemplo, fala, meu irmão. Eu gosto de dizer, por isso a gente aprende, falar um negócio, que me dá raiva. Ó, a raiva aí. Quem tá dando a raiva? Fala, não quer. A raiva, eu acho que muitas pessoas, que a pessoa vai orar para alguém, no caso, orou para alguém, é o que mais vejo assim, falando isso, vai entender. Eu orei para a pessoa estava quase morta e foi curada. Eu vou lá, vocês podem me chamar, mas onde que está que Deus curou? A glória da pessoa, né? Então vamos lá. 6 ali, né? Vamos ler? Haja com equilíbrio e controle as suas emoções. Tá? Então haja com equilíbrio, dentro do que ele está falando, e controle suas emoções. Porque as suas emoções mal controladas podem gerar reações. Sim. Fica com raiva. As suas emoções descontroladas podem gerar reações em outra pessoa. Então, cada ação tem uma reação. Então você precisa agir com equilíbrio. Suporte, irmãos. Eu, por exemplo, tem pessoas que é difícil eu conversar com a pessoa há muito tempo. Então eu passo e converso um pouco. Estou certo ou estou errado? Mas não deixa de conversar. Não posso ter raiva, não posso ter rancor. Tem vizinho meu que não dá para conversar há muito tempo. Bom dia, boa tarde e tal. Vou lá, levo um abacatinho, levo um limãozinho e acabou. Porque se eu for começar a conversar, a conversa do camarada é totalmente diabólica. Então como é que eu vou conversar com a pessoa? Mas não sou inimigo, ele para lá e eu para cá. Bom dia, boa tarde, abençoa quando precisa e acabou. Você tem que ser sábio. Isso aí é desviar da aparência do mal. Claro, é fugir da aparência do mal. 7 ali, ó. Vamos lá? Trate todos com respeito, ética, educação. Não invada a privacidade. Aí você acabou de falar. Certo? Então, ó, trate todos com respeito. Todos. Esse tratar todos com respeito não é por imposição. Eu ministrei sobre a ética um tempo atrás, eu falei, a ética, quando ela é imposta, não é ética. Ética você faz em qualquer lugar. Não tem que ter ética só quando eu estou diante do juiz. Ética é algo que nasce em você. Claro, você tem que ter. É uma característica sua, ética. Certo? Ética no falar, na oportunidade. Deu oportunidade, usa o tempo que te deu. Ministrei na convenção, o pastor ligou para mim, presidente da convenção, e falou: pastor, indicaram o senhor para trazer uma palavra na convenção. Nossa, é que eu estava deitado, não tinha caído. Quase 5 mil pessoas. Aí, tá bom, pastor. Tá bom, meu presidente. Quanto tempo eu tenho? Só vai ter 1h20. 1h20, meu Deus. Se fosse 10 minutinhos só, tava bom.
mais 1h20. Preparei uma palavra para 1 hora, de 1h20, tranquilinho. Só que acho que eu ia ter, não falou horário, então teve 2 horários. Achei que o primeiro, não sabia se era o meu, que era o meu primeiro. Aí eu não estava, cheguei um pouco depois que eu estava no hotel. Aí outro ministrou naquele horário, e quando chegou no horário mais tarde, agora o pastor ia ministrar. E quanto tempo eu tenho? Meia hora. Melhorou, mas aí você tem que reduzir o livro. Se você não fez teologia, aí você não consegue reduzir o livro. Você tem que, porque a mensagem é uma coisa, a pregação é outra coisa. Tem pessoa que prega, mas não entrega a mensagem. É igual o irmãozinho que foi pregar, o pastor convidou ele, pagou a passagem dele, veio de muito longe, gastou com ele. Quando chegou lá, o culto rolando. Quando deu 8:55, vamos ouvir agora a mensagem. Botou a igreja de pé, 8:55. Passou o microfone para ele. Quanto tempo eu tenho? 5 minutos. 5 minutos, pastor? Mas eu vim de tão longe. Só depositou dinheiro para mim, para pagar minha passagem. Eu vim de tão longe. Falar só 5 minutos? O pastor falou para ele: eu quero só a mensagem. Pregador tem um monte aqui. Vocês estão me entendendo? Eu tinha preparado um sermão para 1h20. Quanto tempo eu tenho? Meia hora. Comecei a falar. Quando faltar 2 minutos para encerrar a meia hora que eu tinha, parti para o final e acabou, meu irmão. Vocês estão me entendendo? Então nós precisamos ter essa sensibilidade. Quando você age assim, ó, eu estou há 12 anos, eu estou há 25 anos na convenção da Confraterge. Nunca pedi, minha esposa está aí, nunca me ofereci, nunca procurei tomar o primeiro lugar. Eu procuro sempre entrar, deixar a portinha encostada, poder sair e entrar. E Deus tem me abençoado muito. Por isso que a Bíblia tem tudo, irmão. Você vê tudo. Meu pai dizia que o que é seu vem na sua mão. O que é seu está reservado. Deus reservou para você. Ninguém toma. Amém? Vamos correr? Então lá já com o equilíbrio e tal. Qual que nós estamos ali? 7. Terminou? Tá, com respeito, ética, educação, não invada a privacidade. Esse não invadir privacidade aqui é a pessoa às vezes se meter, tem 2, 3 pessoas conversando, você chega ali, você mete, não pede licença, então a pessoa vai te classificando, vai vendo quem você é. 8, vamos lá? 1, 2, 3. Nunca prepare o ouvido para pessoas erradas, pode virar fofoca. Então tô partindo no final. Pastor, eu ia falar uma coisa com referência a isso, que todos nós seres humanos temos as nossas pontes de entrada, né? Então, se uma pessoa, por exemplo, tem inimizade contra você, entrou de alguma forma para ela, ou pelo ouvido, ou pelos olhos, ou pela boca. Então, pelo ouvido, ou ela ouviu alguma coisa, que é isso. Os olhos, ela viu você fazer alguma coisa. Atitude. Né? E a boca é aquele negócio, né? Falou alguma coisa. Falou alguma coisa, a língua, né? Então, a gente, como cristão, a gente precisa tomar cuidado com o que o senhor falou. Com certeza. Às vezes, alguma coisa que eu fiz para a pessoa sem querer. Então, o primeiro lá que o senhor falou, a gente observar quando a inimizade está por perto, mas também entender como que ela entrou. É por isso que eu falei agora há pouco, nós falamos agora há pouco, avalie-se o que faz mal para outra pessoa. Isso. O que fez mal? Fala. Falando aí de não propagar o que ouviu com pessoas erradas, em Tiago 3, 8 vai dizer que a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal, incontrolável, carregada de veneno mortífero. Se a gente, no texto vai falar que a língua é um pequeno órgão, né? Acendeu o bosque. Exatamente, mas se a gente não tomar cuidado em refrear a língua para não... Mas ela tem um versículo na Provérbios que diz que aquele que guarda a sua língua, aqui ó, aí ó, 21 e 23, vamos ler? Só a língua aí, ó. No texto dele mesmo fala, aquele que domina a língua refreia todos os outros membros. Mais pra frente, né? O que diz Provérbios 21 e 23 aí, ó? Em caso de atrito, suporte, refreia a língua. Provérbios 21 e 23.
Nós estamos partindo pro final, tá? Mas 5 minutinhos. O que guarda a boca e a língua guarda sua alma da angústia. Ó, o que guarda, o homem que tem poder de refrear sua língua, ele tem poder de livrar sua alma da angústia. Tá? Só fazendo um complemento no que a Adriane falou, que é muito importante, de pessoas que falam, né? Isso entra muito em conexão quando as pessoas fazem pré-julgamentos porque ouviu falar de alguém. E isso acontece demais. Eu ouvi falar do Senhor e eu vou criar um pré-julgamento porque ouvi falar do Senhor. E às vezes se decepciona porque quando vai viver com a pessoa vê que não é nada daquilo. Né? 10 ali, qual que é? Não é? Não pense só em você. Pense no reino. Vamos falar mais forte isso aqui que é o último? Vamos lá? 1, 2, 3. Não pense só em você. Pense no reino, corpo de Cristo, igreja. Nunca sabemos quando seremos afrontados. Ninguém sabe. Fechado no trânsito. Aí eu botei aqui, fechado no trânsito. Aí teve um vídeo, a camarada levou uma fechada no trânsito. E aí o cara fechou ele. Aí o cara que foi fechado, revidou. Aí o outro que fechou ele, desceu, pegou-lhe um pedaço de ferro que estava dentro do carro e começou a quebrar o carro do cara que foi fechado. Rebentou o carro do camarada tudinho. Se o cara tivesse uma arma, ele teria sacado e matado o cara. Você vê, por causa de uma fechada no trânsito. Uma fechada no trânsito não vai afetar a sua família. Uma fechada no trânsito não vai afetar a sua moral. Uma fechada no trânsito não vai tirar a sua salvação. Agora, se você não vigiar, aí tira a sua família, tira a sua salvação, tira você da família, tira você da sociedade, vai preso, e se não ir para o cemitério. Estão me entendendo? Então, às vezes, por uma falta de equilíbrio, a pessoa perde tudo. Agora vamos ter uma dinâmica. É bem-aventurado quem ouve e pratica. Então, tudo que nós falamos aqui, se vocês não colocarem em prática, se nós não colocarmos em prática, meus pêsames. Não receberemos a bem-aventurança. Meus sentimentos. Porque se vir no ensinamento, ouvir tudo isso, se não colocar em prática, não resolve. Não vou falar para vocês ficarem em casa, não. Não vou falar para vocês que é melhor não vir, porque essa é uma frase errada que muitos falam. E na verdade não é assim não. Venha mesmo. Mesmo tendo dificuldade, venha. Ninguém perde tempo vindo para a igreja, tá bom? Sejam bem-vindos ao próximo culto. Aguardamos todos vocês nesta quinta-feira, às 19h30. Ora, quem pode dizer amém?